simplesmente não conversam entre si. E nós levamos, muitas vezes, informações parciais e muitas vezes nós nem levamos informações. Então, cada um, como eles são treinados para observar só aquilo que eles conhecem, eles olham aquilo que eles conhecem, que normalmente são o que a gente chama de sinais e sintomas, especialidade, ele olha aquilo e medica aquilo. Então, por isso a necessidade de repensar esse sistema como um todo. Né? E pelo menos assim, essa é uma proposta que a CACI tem assumido e bancado. Né? Eu estou a CACI desde 90, isso aí, desde 90 já existe essa preocupação. Que devia ser mais divulgado, né? Isso deve ser. Agora, assim, tem uma coisa que assim, são os interesses. Desculpa seu nome? Leopoldina. Leopoldina, você vê assim, quando eu falo dos interesses, né, que são fortíssimos, que é o caso da indústria farmacêutica, a gente estava conversando antes, assim, que os médicos, hoje eles têm uma autonomia relativa, né, quem forma a grande escola de atualização e desenvolvimento dos profissionais médicos, e não é crítica só o médico, ela é feita pelos laboratórios. Elas não são feitas por cursos, por atualizações, por pesquisa com evidência, né? Porque, assim, para nós, hoje a profusão de informações é uma coisa absurda. Né? Nós temos acesso, então tem uma frase que alguém falou que eu não me lembro, né? Nós temos assim, a expressão é como se nós estamos assim, num grande mar de informações que está nos levando à ignorância. O excesso está nos levando à ignorância. Porque assim, você não filtra aquilo que chega. Então, no caso da saúde, hoje você tem mecanismos, você tem estratégias, tem ferramenta para poder identificar aquilo que tem evidência. Né? Que tem evidência, que a gente chama de evidência científica. E isso tem que ser utilizado pelo sistema para decidir o que eu vou colocar à disposição da população. Né? Então, assim, voltando um pouquinho mais, essa situação, ela exige olhar, exige atenção, exige intervenção. Quando a CACI fez essa opção dela por organizar serviços próprios, né, eu falo que eu lamento que a cobertura seja tão pequena. Né? Nós temos hoje coberto uma população de 700 mil beneficiários, né, incluindo aí o plano associados e o plano CACI Família. Nós temos coberto cerca de 150 mil pessoas. Portanto, o restante da população ele está muito mais exposto e vulnerável a isso que a gente chama de um sistema que mais adoece do que cuida das pessoas. Você diz que ele está perdido na rede. Ele está perdido na rede. Essa expressão, ele não tem uma referência de orientação, de cuidado. Então ele fica meio assim. Aí vocês falam, mas eu tenho o meu cardiologista de confiança, ótimo, tomara que ele seja um bom profissional, que ele cuide direitinho. Mas assim, a realidade é que não é bem assim que acontece, né? E aí assim, nós temos conversado muito com a família, né? Sobre algumas coisas que a gente acha que são possíveis de fazer, além do que as chamadas clínicas 6 hoje fazem, né? E aí o que a gente fala, nós precisamos organizar essa rede. Então é um anseio legítimo, natural, de querer profissionais à disposição. Né? Eu trabalhei em vários lugares onde nós tínhamos muita dificuldade de conseguir profissionais do interior, trabalhei no Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Rondônia, etc. E essa coisa de não ter o profissional do interior especial não é só entre aspas, uma situação da CACI, isso é uma situação do mercado, né? Hoje, por exemplo... O exemplo que você está citando é o clínico geral, que deveria estimular a formatação dessa área evangélica. Ele deveria ser o coordenador, então um pouco nessa linha que a gente está querendo caminhar para complementar o trabalho da clínica CACI, tá? Porque assim, hoje, provavelmente, se vocês forem, qualquer debate que a gente vai dizer, assim, mas eu não tenho na minha região endócrino, eu não tenho geriatra, eu não tenho pediatra, eu não tenho psiquiatra. Né? Essas são as mais, as situações mais gritantes. E não tem, né? Não tem mesmo. Né? E aí você vai, por que não tem? Lamentavelmente, é por uma questão de mercado. Perfil psicossocial também. Então, uma coisa assim, são especialidades que não geram ganhos agregados. São consultas, basicamente. Então, hoje, por exemplo, está em crise. Você não forma, né? Eu estava no congresso de saúde coletiva em Porto Alegre semana passada,
nós estamos com uma ociosidade na assistência de pediatria de mais de 40% das vagas não são preenchidas, porque os estudantes não se interessam mais por pediatria, porque assim, eles têm se interessado pelas especialidades que dão muito retorno. Que especialidades são essas? Dermatologia, ortopedia, neurologia, cardiologia, otorrino, porque assim, uma consulta, por exemplo, de oftalmologia, que nós pagamos cerca de 60, 70 reais, dependendo, ela está em torno de 250 a 300 reais, porque já está agregada a consulta, a tonometria, você vai ver. Então, assim, isso virou padrão. Já está praticamente incluído já nesse todo. É tipo uma tomografia muito isso. É um exame. Na faixa de 600 reais. Então, assim, aí a pergunta é: que bom que a tecnologia, se ela viesse para nos ajudar, né? Porque, assim, todos os setores, a tecnologia ela agregou o quê? Ela agregou qualidade e agregou redução de custos. Na saúde, ela não teve um impacto direto na qualidade, não teve essa afirmação dos estudiosos, e ela só agregou custos, porque tem um processo que é muito comum na saúde, que chama, a tecnologia não é substitutiva, ela é acumulativa. Então, aparece um medicamento de quarta geração, mas um de terceiro, de segundo, de primeiro, eles não são colocados fora do mercado. Você pega o exemplo que todo mundo usa, mas ele é importante, a ressonância não acabou com a raio-x, não acabou com a tomo, etc. Então, são tecnologias que vão sendo acumuladas, gerando um custo importante. Em lugares, gente, assim, isso é uma coisa também que é uma outra discussão que a gente faz no Brasil, não é só na Cassi, não. É da necessidade de ter avaliação de incorporação de tecnologia. Os países mais organizados, eles têm isso com muito rigor. Ninguém compra um aparelho e coloca, sem passar por uma avaliação de custo-efetividade antes. Aqui não, aqui compra e depois eu preciso gerar procedimento para pagar. E eu vou gerar procedimento mesmo que as pessoas não precisem. Esse é o drama. Alguém tem que pagar. Quem vai pagar? A população. E a população vai pagar, com a lógica de pagamento, que é uma segunda discussão que eu vou fazer, é a lógica do pagamento do procedimento. Quanto mais eu produzo, mais eu ganho. Quanto menos eu produzo, menos eu ganho. Qual é o caminho natural? E eu digo, infelizmente, de novo, é que, às vezes, e muitas vezes, há uma superprodução de eventos desnecessários para poder garantir a rentabilidade da minha atividade. Por exemplo, é lançado uma tecnologia nova de saúde. O cidadão vai e faz. Aí ele diz, tem uma tomografia sensível da última geração. A pessoa que ouve, ele já fica logo estimulado a buscar, mesmo que não seja indicado para ele. Aí quando ele vai, já quer fazer aquilo. Aí quando chega numa regulação que é analisada e não sai, aí geralmente eles acham que o plano não está querendo cumprir. É claro que aquilo que eu disse, tem planos, assim, tem planos e planos, né? Então, assim, tem planos de mercado e principalmente do segmento lucrativo que ele usa a estratégia da negação para poder viabilizar de uma forma mais tranquila o seu negócio. Mas não é o caso da Cassi, tem praticamente a maioria dos planos de autogestão. E aí a gente passa, a resolução estava lembrando, que é uma coisa absolutamente verdadeira, que na Paulista, que deve ter ali 4 quilômetros, talvez, não sei, do que no Canadá. Eu conheço de perto o sistema canadense, enfim, eu conheci até bastante lá, e é impressionante o uso racional que eles têm de tecnologia. É basicamente atendimento, assim, o que é a grande ação? A grande ação é a relação médico-paciente. É o que faz a diferença. É a adoção de outras estratégias, vamos chamar de cuidado, e a tecnologia é usada de forma racional num país rico. Imagine nós, que somos um país em desenvolvimento, o abuso que existe em relação a isso. Agora, são medidas que os planos têm que adotar na chamada microgestão,
mas tem medidas que precisam ser adotadas pelo nível federal, né? E aí tem alguns órgãos envolvidos nessa discussão e parece que está avançando um pouquinho mais. E aí, quando eu falo, por exemplo, da remuneração, que é uma perversidade, né? Uma perversidade, isso, enfim, está começando a ser mais do que discutido, a ser tratado. A gente participa de câmaras na Agência Nacional de Saúde Suplementar, Câmara Técnica, e a gente deve começar, a gente vai começar, se Deus quiser, uma experiência no ano que vem, com a chamada mudança de modelo de remuneração. Inicialmente, em hospitais, a gente sabe que vai ser extremamente difícil, mas isso é uma diretriz indutora da ANS. Não vou entrar no detalhe, depois a gente vai poder conversar, vocês vão saber disso, cada um na sua localidade, mas é algo que a diretoria também está propondo, por entender que, se não começarmos um processo de mudança de também modelo de pagamento, nós vamos estar estimulando sempre a produção, a oferta de coisas que muitas vezes não são as coisas mais indicadas, né, os procedimentos para a população, né? Então, assim, voltando só um pouquinho mais a essas questões que nos preocupam, nós precisamos sim organizar essa rede, né? Nós temos que procurar colocar profissionais à disposição da população onde tem população, e nós precisamos entender que em alguns lugares você não vai ter determinadas especialidades, né? Algumas vezes porque são poucos profissionais, não trabalham com planos mais, né? Porque tem uma clientela que pode bancar, né, só o atendimento particular, em outras porque ainda existe profissional, mas em outras é que nós precisamos ter uma atuação melhor, né? É um pouco isso que a gente vem conversando também, tem umas conversas que a amiga está fazendo com o próprio banco, para ver de que forma a gente pode ter algumas articulações. Eu cito como exemplo o que eu trabalhei em estados, assim, alguns com algumas dificuldades, ou com uma situação de desigualdade muito grande, principalmente no interior, e aí eu chegava, pegou exemplo, eu chegava lá em Juazeiro, na Bahia, que é uma cidade até grande do Ceará, mas eu procurava determinado profissional e eu, Cassi, não conseguia sensibilizá-lo para ele poder ser credenciado. Né? Um pouco isso que a gente tem que pensar. Mas o plano não tem condição de nos ajudar nisso? Quando nós conseguimos sensibilizar, por exemplo, superintendência ou gerente, né, isso nos ajudava bastante, mas isso era uma sensibilização muito assim, por conta das relações estabelecidas, e não como algo que, né, seja mais institucional. Então a gente acha que para organizar essa rede, a influência, o poder do banco, principalmente em determinadas regiões, ele pode nos ajudar. Nós temos problemas de negociação, a gente está realizando uma negociação complicadérrima no Paraná, com o hospital infantil. O hospital infantil, que é um outro, como se fosse algo de extinção também. O hospital infantil também é uma unidade de pouca rentabilidade. Como é de pouca rentabilidade, não tem investimento empresarial em hospitais infantis. Portanto, os que têm aí estão vivendo, né, muitas vezes, uma situação difícil. Mas por conta de uma situação que é uma situação chamada até conjuntural, às vezes são solicitadas algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, porque o recurso é finito na saúde, né? Certamente vocês querem conversar alguma coisa sobre isso, a gente vai poder conversar sobre custeio e financiamento, mas assim, todos os lugares a questão de pagar isso não está fácil. Isso não é uma situação só nossa, pagar isso não está fácil. Não está fácil por conta dessas distorções que eu mencionei, e não está fácil porque cada vez vai ficar mais caro. A gente vai vivendo mais, a gente tem mais condições crônicas, precisa de mais cuidado, mais intervenção, vai ficando mais caro. E às vezes as imposições de alguns prestadores são situações delicadas, porque a gente fica muitas vezes à mercê, né?